E aí, gente? Espero que vocês estejam bem. O objetivo desse vídeo, dos próximos dois, portanto uma pequena série de três, é provocar um pouquinho vocês no que diz respeito à leitura da Bíblia, ao conhecimento bíblico e a importância disso nesse contexto atual que a gente está vivendo. Se você por um acaso ficasse sem internet agora, nesse período de quarentena por conta do coronavírus, em que nós já não estamos nos encontrando por conta disso, né? Pessoalmente nós não estamos nos encontrando, e se além disso você ficar sem internet, como é que você lidaria com isso? Você teria condições de se alimentar, de ler a Bíblia por si só? É uma boa pergunta a ser feita. Afinal de contas, poderia acontecer. E pensando nisso, né, mas isso leva a gente para uma outra pergunta. Afinal de contas, por que isso é tão importante? Será que ler a Bíblia é importante? Ter esse conhecimento bíblico é importante? Diria certamente é. Tá? E há alguns motivos pelos quais é importante. Então, ler a Bíblia é importante e eu vou dar 7 motivos aqui. O primeiro dos 7 é o seguinte: Deus se revela por meio do texto bíblico. Então nós temos um Deus que se revela por meio das coisas que foram criadas, nós olhamos para a natureza, olhamos para nós mesmos e para o funcionamento das coisas, e nós podemos intuir algumas coisas a respeito de Deus. Agora, não é um conhecimento específico, não é um conhecimento profundo. Esse tipo de conhecimento Deus quis nos dar por meio da sua palavra. Tá? Então, se a gente não vai à Bíblia, a gente não pode dizer que a gente de fato conhece Deus, tá? Porque é ali que ele se revela de uma forma especial, de uma forma específica. Um segundo motivo pelo qual nós devemos ler a Bíblia e porque ler a Bíblia é importante. Porque a Bíblia fala a respeito de nós mesmos. Nós nos conhecemos, sim, tá? Mas tem muita coisa que a Bíblia fala a respeito de nós, seres humanos, e que só ela fala. A Bíblia explica, por exemplo, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e por isso nós temos características únicas que nos distinguem dos animais. A Bíblia fala que nós pecamos e por isso nosso relacionamento com Deus foi quebrado, por isso que nós temos dificuldade de servir a Deus de forma adequada, de nos relacionarmos com Ele de forma adequada, porque nós pecamos e esse pecado habita em nós, faz parte de quem nós somos hoje e nos separa de Deus, no sentido de atrapalha a nossa comunhão com Ele. Pois bem, então a Bíblia fala muito a respeito de quem nós somos, de onde nós viemos, como nós funcionamos, para onde nós vamos. Então a Bíblia fala muito a respeito de nós. Então a Bíblia fala a respeito de Deus e a Bíblia fala a respeito de nós. Um terceiro motivo pelo qual nós devemos buscar o estudo da Bíblia e nos aprofundar cada vez mais nele é porque a Bíblia fala a respeito do mundo à nossa volta. Então a Bíblia não fala só a respeito de Deus e do ser humano, mas fala também a respeito do mundo em que ele habita. De onde veio o mundo, para que o mundo existe, por que o mundo é como é e para onde ele vai. Certo? Então a Bíblia responde perguntas tais como essas. Por que nós temos epidemias como as que nós estamos vivendo? Por que nós temos crises econômicas? Por que existem desastres ambientais? A Bíblia fala a respeito disso, sobre o funcionamento do mundo que nos rodeia. Não de uma forma científica, né, biológica da coisa, física, química da coisa. Não é esse o intuito do texto bíblico, mas a Bíblia fala muito a respeito do nosso tempo, do espírito do nosso tempo e por que a criação está no estado que está. Então esse é um terceiro motivo. O quarto motivo é porque a Bíblia é o único livro que fala a respeito da salvação. Então a Bíblia fala a respeito de Deus, a Bíblia fala a respeito de nós, a Bíblia fala a respeito do mundo em que nós habitamos, da criação de forma geral, do espírito do nosso tempo, da realidade, das circunstâncias que nos rodeiam e por que o mundo está assim. E muito do porquê nós somos assim, porque o mundo está assim, se resume à palavrinha pecado. Nós erramos o alvo, nós usamos a nossa liberdade que foi dada por Deus a nós para fazer o que é mal e por isso o mal agora faz parte da nossa história pessoal, da nossa história enquanto humanidade, da história da criação.
E como é que a gente lida com esse mal? Como é que a gente lida com o pecado? A Bíblia fala então a respeito de salvação. E é o único livro que fala a respeito de salvação. É o único livro que contém essa mensagem de salvação e ela está registrada de Gênesis a Apocalipse, certo? É a grande história do texto bíblico, é a história da redenção, a história de como Deus, por meio de Jesus Cristo, nos salva, nos redime, nos perdoa, restaura o nosso relacionamento com Ele e faz novas todas as coisas. Tá? Então a Bíblia é o único livro que fala a respeito disso e por isso nós devemos buscar conhecê-la cada vez mais. Um quinto motivo, pelo qual nós devemos nos aprofundar e buscar sempre o texto bíblico. Então a Bíblia é o livro que fala de Deus, fala de nós mesmos, fala do mundo em que nós habitamos, fala da salvação que só existe em Cristo Jesus e também a Bíblia fala a respeito do nosso objetivo, certo? Enquanto seres humanos. Existem muitos discursos a respeito do que devemos fazer com a nossa vida, existem muitos discursos a respeito de como nós devemos direcionar a nossa vida, o que deve nos nortear como seres humanos. Agora, a Bíblia é o único livro que nos responde essa pergunta de uma forma objetiva e final. Qual é a finalidade principal do homem? Para que ele existe? Por que ele foi criado? Qual é o sentido de tudo isso? E qual é a missão que nós ainda temos aqui? Então, por que Deus ainda não nos tirou daqui? Por que nós ainda vivemos nesse mundo cheio de maldade, com epidemias, crises, guerras, etc. Por quê? Certo? Porque ele ainda tem um objetivo para a gente, ele ainda tem uma finalidade para a gente. Tá? Então, se nós não nos atentarmos ao texto, se nós não conhecermos a mensagem bíblica, nós ficaremos meio que sem rumo, à mercê das notícias, dos discursos, das ideologias, e não saberemos exatamente por que existimos e por que ainda estamos aqui vivendo nesse mundo, nessa realidade caída. Tá? Então esse é o sexto motivo. O sétimo motivo é porque ela nos revela como nós devemos agir agora que nós conhecemos tudo isso, como nós devemos agir no nosso relacionamento com Deus. Tá? Então nós sabemos quem Deus é, nós sabemos quem nós somos, o mundo em que nós habitamos, conhecemos a mensagem da salvação, sabemos qual é o nosso objetivo final, a finalidade, o porquê estamos aqui. Agora, como eu devo conduzir os meus passos no meu dia a dia? Tá? Isso também é uma pergunta importante. Afinal de contas, se eu quero me relacionar com esse Deus, eu quero entender como Ele quer que eu me relacione com Ele. Se eu me relaciono com alguém, com uma pessoa, eu busco conhecer essa pessoa, conhecer a vontade dessa pessoa para que eu haja de uma forma que essa pessoa se agrada. Com Deus não é diferente. Então eu busco conhecê-lo melhor e busco conhecer a sua vontade melhor para que eu possa direcionar os meus passos, a minha vida, o meu dia a dia, as minhas escolhas à luz da vontade dele, porque eu quero agradá-lo no meu relacionamento com ele. Tá? Esse então seria o sexto motivo. E o sétimo e último motivo é para que nós não caiamos nos contos de carochinha. Então, nesse período agora, que nós ainda temos internet, etc., nós estamos impedidos de nos reunir fisicamente, pessoalmente, de irmos à igreja, etc., a gente acaba ficando mais suscetível aos discursos diversos. Então, tem muita gente falando na internet. Tem muitas pessoas tentando relacionar o texto bíblico ao coronavírus, a crises e questões políticas, etc. Como é que a gente identifica o que é real e o que não é? O que é possível e o que não é possível a partir do texto bíblico? Conhecendo, certo? Não tem outra forma. A gente precisa conhecer o que é verdadeiro para a gente saber distinguir entre o verdadeiro e o falso. Tá? É assim que a gente identifica uma nota de dinheiro verdadeira, quer dizer, uma nota falsa, conhecendo bem a verdadeira, e é assim também que a gente identifica um discurso falso, conhecendo bem o discurso verdadeiro. Tá? Agora, se eu não conheço bem a mensagem verdadeira da Bíblia, eu estou mais suscetível a cair em armadilhas de discurso. Tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, por que conhecimento bíblico é importante? Por todas essas razões, por todos esses motivos. A gente não estuda a Bíblia porque lendo a Bíblia simplesmente a gente purga os nossos pecados, a gente é perdoado, a gente, enfim,
Não é por isso que a gente lê a Bíblia, a gente alcança a salvação somente em Cristo, é Ele que perdoa os nossos pecados e leva a nossa culpa. Nós não estudamos a Bíblia porque queremos se achar no meio das pessoas, queremos um lugar de destaque porque nós temos conhecimento, nós temos as respostas, etc. Não é por isso que a gente estuda a Bíblia. A gente não estuda a Bíblia simplesmente como um manual prático, como um livro de curiosidades, não é por nada disso. A gente estuda a Bíblia porque a Bíblia fala a respeito de Deus, fala a respeito de nós, fala a respeito do mundo em que nós vivemos, fala a respeito da salvação que só existe em Cristo Jesus, fala a respeito de como nós devemos conduzir a nossa vida diária à luz de tudo isso, como Deus quer se relacionar conosco. A Bíblia fala a respeito do nosso objetivo de vida, qual é a nossa finalidade, por que nós existimos, por que nós estamos aqui. E a Bíblia também nos ensina a distinguir as falsas mensagens. Então, quando nós conhecemos a Bíblia, nós sabemos distinguir entre o falso e o verdadeiro, certo? Então, por todas essas razões, nós devemos buscar aprofundamento, buscar ler mais, buscar conhecer mais a Deus por meio da Bíblia, conhecer mais a nós mesmos e todas essas outras questões que a gente já colocou aqui, beleza? Então, eu espero que isso tenha te ajudado de alguma forma e vai para o próximo vídeo que tem mais a respeito desse assunto.